as universidades viram muita oportunidade de desenvolver a pecuária ou a produção agrícola de cada estado, né? Foi quando foram criadas as que eles chamam aqui de Land Grant Universities. A gente podia passar de novo um podcast falando só disso, os atos que tiveram do governo para que cada universidade fosse desenvolvida uma universidade grande dentro de cada estado. Um dos focos era a agricultura. Então, há mais de 100 anos atrás, foram desenvolvidas técnicas produtivas para cada estado, focado em cada estado. Então, assim, então talvez o pessoal de cada região conseguiu entender qual é a melhor técnica daquele estado específico e melhorar com aquilo. Eu acho que no Brasil a gente, de novo, tem universidades muito boas, tem técnicos muito bons. O que a gente precisa é um pouco, talvez, espalhar isso. E o que foi feito aqui há vários anos atrás pelas universidades, através de programas de extensão, essas coisas assim. No Brasil, os técnicos fazem isso muito bom, mas ainda tem potencial, tem um custo associado a isso para o produtor, que seja esse custo embutido em um produto, alguma coisa. Então, talvez isso atrase um pouco o acesso a todos a esse tipo de tecnologia. Olá, ouvintes do Mais Rumo em Podcast. Estamos aqui com mais um episódio agora muito especial com o professor Pedro Carvalho. Professor Pedro, muito obrigado em aceitar o convite aqui em participar junto com a gente desse podcast. Eu gostaria aí que você começasse contando para a gente um pouquinho da sua história, né? Fala aí como é que você chegou até aqui, nessas mudanças, inclusive mudança de país. Pode contar aí para os nossos ouvintes como é que foi essa sua história até chegar até aqui? Show de bola, Miguel. Obrigado pelo convite. Um prazer poder estar participando aqui do Mais Homem. Já escutei alguns podcasts, já tive amigos que participaram. Como você falou, eu sou Pedro Carvalho. Hoje eu estou iniciando um trabalho numa universidade nova, na Universidade da Geórgia, no campus de Tifton, no sul da Geórgia, mas eu já rodei bastante. Eu vou tentar resumir aí bastante para a gente poder partir para as perguntas que realmente interessam, né? Então, eu sou goiano, da cidade chamada Mineiros, em Goiás. Eu sou filho de zootecnista que sempre brincou para não fazer zootecnia, mas eu sempre fui criado, então eu já entrei na faculdade sabendo que era zootecnia. Me formei em zootecnia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Durante a graduação, eu vim para os Estados Unidos pela primeira vez para fazer um estágio curricular na The Ohio State University, lá em Columbus, e depois eu fui para Worcester vim para trabalhar com reprodução. Depois acabei mudando para o grupo de nutrição, e isso mudou muito, assim, minha trajetória. Ainda bem, eu brinco muito, e desde então voltei para o Brasil. Trabalhei um ano na empresa de nutrição, na Macau, que é uma empresa do Mato Grosso do Sul. Aprendi bastante, mas queria voltar para os Estados Unidos. Aí voltei, fiz um estágio depois de formado. Eu sempre brinco que muita gente fica assim, nossa, mas fazer estágio depois de formado? Fiz um estágio, que é algo que é até comum, né? Fiz um estágio depois de formado na Universidade de Illinois, onde eu fiz meu mestrado. Durante o meu mestrado, a minha orientadora mudou para Pensilvânia, então eu fiz doutorado na Penn State. Depois eu terminei o doutorado em 2020. Fui professor na Universidade da Califórnia Davis, numa estação experimental no sul da Califórnia. Em 2023 eu mudei para Colorado State University, então mudei para o Colorado em 2003. Fiquei lá por 3 anos e agora eu acabei de me mudar para Tifton. Nesse processo todo, trabalhando com os temas do podcast, né, que é com ruminante, nutrição e manejo, desde o meu doutorado, principalmente, bem focado em, digamos assim, macho de origem leiteira, gabiru, né? E trabalhei, assim, é o que eu gosto de fazer, eu brinco, mas já trabalhei com muita coisa. Então, eu sou professor especialista em gado de corte geral, então, mais bem focado em manejo e produção. Então, para não alongar, a gente podia ficar um podcast inteiro só contando mentiras sobre isso aí, mas essa é minha pequena trajetória aí. Estou aprendendo ainda bastante. Excelente, Pedro. É tão bom ver alguém assim tão jovem, assim, tão referência já na área, tão bem sucedido, né? Realmente é um exemplo aí para gente que, né, que acompanha seu trabalho, Pedro. E assim, o assunto de hoje vai ser Beef on Dairy, mas a gente poderia começar falando primeiramente assim
diferenças mais básicas entre a pecuária americana e a pecuária brasileira, antes da gente entrar nesse assunto especificamente do corte no leite? Uhum. Pode, assim, a gente pode ficar um podcast inteiro, Miguel. Assim, eu, por sorte, assim, digamos, eu rodei bastante aqui nos Estados Unidos, né? Então, acho que eu fiz questão um pouco de falar isso. Eu vi vários sistemas de produção, então talvez a gente poderia ficar um tempo inteiro falando só da produção aqui americana, da diversidade do sistema de produção, né? Mas eu acho que quando a gente parte para visão geral, né? Assim, 2 quilômetros de distância do solo, assim, olhando bem lá em cima, como que a gente avalia? Eu acho que os sistemas de produção, as maiores diferenças, né? Existem tecnologias que a gente pode usar aqui, que não pode, tecnologias que podem usar no Brasil, que não pode usar aqui. Então, quando a gente parte assim, quais são as grandes diferenças? Acho que a genética do bovino ela é algo que muda bastante. Os Estados Unidos a gente tem 60% de gado com influência ou Angus, né? Então, e no Brasil é mais ou menos isso para o Nelore, até mais provavelmente. A gente tem visto o Angus crescer muito, mas não nessa magnitude. A gente tem 90% dos animais abatidos de confinamento aqui. Então, o que no Brasil tem crescido, mas eu acho que esse número não está nem. Não sei se chega nem 30%, 20%, não sei. Eu preciso até me atualizar esse número do Brasil. Então, acho que essas duas são as maiores diferenças, assim, né? Eu acho que se a gente pegar. A gente recebe muita gente do Brasil que vem aqui. E eu, por sorte, também fui criado próximo de muita gente muito produtiva no Brasil, sabe? Um exemplo assim, dentro da minha família, meu avô hoje não tem touro na fazenda, faz 3 inseminações artificiais. Então, se eu pegar algumas propriedades que eu conheço aí do Brasil, elas são bem mais produtivas que muitas das fazendas aqui, né? Então, às vezes, o pessoal pergunta, Pedro, eu queria ir para os Estados Unidos para aprender a mexer com gado. Eu falo assim, olha, eu te passo muitos lugares aí no Brasil que você vai aprender mais do que aqui. Eu acho assim, eu acho que eu brinco que o confinamento corrige aqui, né? Então acho que se a gente partir para fazer muito confinamento do Brasil, a gente tem a oportunidade de corrigir muita coisa que foi feita antes disso. Mas eu acho que é isso, viu, Miguel? Acho que talvez o tipo de animal, acho que isso realmente muda e os fatores por que esse tipo de animal são climáticos e desde lá atrás, preferência, seleção, talvez do produtor, várias coisas, a associação do Angus teve uma influência gigantesca aqui, já tem mais de 3 décadas que eles tiveram um papel gigante aqui na parte desde marketing até hoje no melhoramento, né? E essa parte de terminação do animal. O confinamento aqui é uma indústria madura, né? Já o pessoal confina aqui desde 1950. Então, algo que a gente tem visto crescer muito no Brasil nos últimos 20 anos, talvez, assim. Então, acho que esses 2 pontos, se eu pudesse pontuar, seria isso, sabe? A reprodução no Brasil, a reprodução assistida, digamos, a inseminação artificial, acho que no Brasil está mais avançado que aqui, mas também eu já conversei com muita gente, o pessoal fala, Pedro, tem fazenda com 60 dias de estação de monta que as vacas emprenham 90%. Para que você vai fazer IATF? Então, assim, são vários fatores, assim, sabe? E certamente o clima, né? O clima também muda bastante. Então vai. Tipo de gado, clima e terminação. Talvez esses são os 3 pontos. Assim. Mas que nem eu falei, a gente pode ficar falando só da diferença de parte leste e oeste aqui dos Estados Unidos, que dá um podcast inteiro. O Mais Rumen Podcast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Adceu, produtora do Smart Amine M, a referência global em metionina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. Tecnologia de alta performance em saúde animal. Vaccinova. Cuidar de vidas, alimentar o mundo. Simprova. Inovação que gera resultados. Novonesis, transformando o mundo através da biologia. Tortuga, há 70 anos liderando o avanço no campo. Participe do Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite e conecte-se ao conhecimento que impulsiona o setor leiteiro. Os Estados Unidos é um país continental também, né, Pedrão? Então a gente tem muitos tipos diferentes de bioma e de características do sistema de produção. Uma coisa que eu acho, assim, que eu sinto que
parece que é bem diferente, não sei se eu estou errado, você pode me corrigir, Pedrão, mas a questão da idade abate ainda, né? A gente ainda pena um pouquinho a idade abate, talvez por nós não termos umas condições climáticas tão desafiadoras em alguns pontos aí, como vocês têm, né? Acaba que a gente recria o animal por muito tempo, e aí depois que a gente confina, ou depois que a gente termina ele a pasto, mas acaba que a idade do abate nossa aí vai para 30 meses, 24 meses por aí, né? Eu enxergo que aí acho que é um pouquinho antes, porque até você depois de desmamar, às vezes já coloca no confinamento, né? Isso. Esse é um ponto interessante, Miguel. Assim, eu brinco assim, o frio mata, né? Então, assim, não sempre, assim, o gado vive bem no frio, só tô falando assim, mas acaba a comida, você tem que aprender a fazer comida, pelo menos a comida, a grande parte, mata. Mas esse é um ponto interessante. Uma coisa que é um pouco dinâmico, principalmente quando a gente hoje está no menor rebanho desde 1970, se não me engano, está com nível de 1950, hoje o rebanho de vaca de total nos Estados Unidos. Mas uma coisa que acontece mais do que eu imaginava é a questão da recria aqui, né? Quando eu vim, eu achava que todo animal saiu do coxo, se desmamou, foi para o coxo, mas ainda assim tem bastante recria aqui. Claro, quando eu falo bastante, é o número entre 40% a 60%. Talvez hoje esse número esteja alterando um pouco pela necessidade de levar animal para o coxo, sabe? Pelo preço estável da comida. Então, talvez o pessoal está confinando até mais cedo e deixando esse animal mais cedo. Mas ainda assim tem muita recria aqui, só que essa recria ela pode durar 1 mês a 12 meses, né? Então ela é muito mais. E às vezes a recria é feita no coxo também. Mas esse ponto é a idade ao abate que ela é bem mais reduzida e eu acho que o peso ao abate também ele é bem diferente do que o peso no Brasil. Então, assim, esses são fatores que eu acho que muda muito. Eu falei o confinamento, mas eu não entrei dentro das especificações do confinamento. Mas eu acho que o confinamento ajuda nesses pontos, né? A diminuir a idade ao abate, aumentar o peso ao abate, e aí vai entrar mais na área que você tem bem mais conhecimento que eu, que é qualidade de carne e tudo isso que acaba, o que isso afeta e altera também, que o confinamento consegue, entre aspas, como eu falei ali atrás, corrigir um pouco disso aí, né? A gente tá falando hoje em dia de porcentagem de confinamento aqui no Brasil de cerca de 20% de animais terminados em confinamento. Só que a nossa recria, ela varia muito, né? Nossa recria, uma recria intensiva hoje em dia, 6, 7, 8 meses. Uma recria ideal de 12 meses, né? Então isso aumenta a nossa idade ao abate bastante, né, Pedrão? E eu acho que outro ponto interessante também da gente pensar é na ineficiência da cria. Eu acho que, de maneira geral, a gente, que nem você falou, a gente tem fazendas muito bem tecnificadas aqui. As biotecnologias reprodutivas no Brasil são amplamente difundidas, mas ainda assim nosso rebanho de cria muito, né, em questão de volume, está muito no Pantanal ainda, né? Então a gente tem ainda índices um pouco mais baixos lá, né, pelo desafio mesmo de ser, né, do clima como um todo. Claro que isso vem melhorando ao longo dos anos, mas ainda assim a nossa média nacional de taxa de prenhez em fazenda está em torno de 70%, né? Então a gente precisa melhorar bastante isso. Exato, Miguel. É o que eu falei. O topo do Brasil é muito bom, né? Mas aí tem um grande amigo meu, o senhor Lucas Neira, mais conhecido como Pajé, ele fala que se você tiver com a cabeça no fogão e sentado na geladeira, ou com a cabeça na geladeira e sentado no fogão, na média você tá bom, né? Mas se você. Mas na média você tá fresco, que ele fala, na verdade. Mas, assim, quando a gente olha. Se a gente olhar só o topo, né? Tá muito bom, mas na média ainda tá ruim aí pro Brasil, assim. E eu fui falar disso porque, assim, é um outro ponto que eu acho interessante aqui, quando a gente veio de pecuária dos Estados Unidos, a gente volta mais de 100 anos atrás. Teve uma coisa que aconteceu aqui que agora eu vou puxar um pouco de saco para a universidade, assim. As universidades viram muita oportunidade de desenvolver a pecuária ou a produção agrícola de cada estado, né? Foi quando foram criadas as que eles chamam aqui de Land Grant Universities. A gente podia passar de novo um podcast falando só disso, os atos que tiveram do governo para que cada universidade fosse desenvolvida uma universidade grande dentro de cada estado. Um dos focos era a agricultura. Então, há mais de 100 anos atrás, foram desenvolvidas técnicas produtivas para cada estado, focado em cada estado. Então, assim, então talvez o pessoal de cada região conseguiu entender qual é a melhor técnica daquele estado específico
e melhorar com aquilo. Eu acho que no Brasil a gente, de novo, tem universidades muito boas, tem técnicos muito bons, o que a gente precisa é um pouco, talvez, espalhar isso. E o que foi feito aqui há vários anos atrás pelas universidades, através de programas de extensão, essas coisas assim. No Brasil, os técnicos fazem isso muito bom, mas ainda tem potencial, tem um custo associado a isso para o produtor, que seja esse custo embutido em um produto, alguma coisa. Então, talvez isso atrase um pouco o acesso a todos a esse tipo de tecnologia. Não sei, eu posso estar falando besteira aqui, mas eu só quero trazer que isso aconteceu mais de 100 anos atrás aqui. E acho que a gente já tem a tecnologia desenvolvida no Brasil, em vários lugares. O que a gente precisa é disseminar isso para que o bom vire comum aí, né? Não, eu concordo plenamente. Eu acho que um problema que a gente tem aqui, Pedro, eu acho que é a inabilidade das universidades em fazer extensão. Tá? Eu estando dentro da universidade, eu enxergo isso. Eu acho que a gente tem projetos bons de extensão, né? Emater, Sistema S, isso são bons projetos, mas não dentro da faculdade, das universidades. Tá? Apesar da gente também ter que fazer extensão, a gente ainda peca um pouco nisso. Né? A gente, claro, a gente faz docência, gestão, extensão e pesquisa, então a gente não tem isso muito separado, né? Acho que nem a carreira, né? Acho que você pode até explicar um pouquinho para a gente, a carreira do professor americano ela é bem dividida, né? Em percentual de extensão, pesquisa, ou mesmo de docência, que vocês têm que fazer, né? A gente não, aqui você meio que tem que fazer de tudo, né? E não é definido quanto que você tem que fazer de cada coisa. A Adiceu, líder global em soluções nutricionais, é a fabricante do Smart-Amine M, a metionina protegida de maior excelência para ruminantes há mais de 30 anos. Seus benefícios incluem aumento na produção, melhora na saúde, reprodução e maior longevidade do rebanho. Para mais informações e para calcular o retorno sobre o investimento ao balancear sua dieta com aminoácidos, entre em contato com a Adiceu e tenha acesso ao Milk Smart Calculator. Esse é um ponto interessante. Assim, eu não estou falando que a extensão aqui é maravilhosa, não. Acho que ela muda muito de estado para estado, de universidade para universidade. Eu acho que até tem perdido muito a força da extensão, assim, por vários motivos, a gente, de novo. Mas esse é um ponto interessante. Assim, eu já tive posição que era pesquisa e extensão, que era aula, pesquisa e extensão. Então, quando você tem... Hoje, essa posição nova minha é só extensão e pesquisa. Então, eu não tenho que dar aula, então eu foco muito na extensão e na pesquisa. Então, assim, é algo bem aplicado para o sul dos Estados Unidos, sudeste dos Estados Unidos até, assim. Então, assim, isso ajuda bastante. A quem trabalha aqui tem um pouquinho de foco. Mas tem seus desafios, tem tudo, mas acho que, sem dúvida, isso ajuda bastante aqui. Excelente. E agora, para a gente entrar um pouquinho mais na parte técnica, Pedro, antes de falar do Beef and Dairy diretamente, acho que durante a nossa fase aí de faculdade a gente aprendia mais sobre a questão de raças dupla aptidão, né, do que uma mistura de corte no leite, né? Eu acho que aqui no Brasil, pelo menos, nos últimos 5 anos, né, que a gente começou a falar sobre, né, você colocar um sêmen de um animal de corte numa vaca leiteira, né? O que a gente falava antes era dupla aptidão. A gente tinha lá o pardo suíço, cimental e outras raças que tinham essa dupla aptidão, né? Você poderia falar um pouquinho para a gente as principais diferenças, né, dessa questão do dupla aptidão, se isso ainda é viável do Beef and Dairy? Tá. Esse é um ponto interessante, Miguel. Eu acho assim, essa questão do Beef and Dairy que vem nos últimos... Hoje já está quase... Começou muito em 2017, 2018 aqui, né? Então já está quase 9 anos aí. É bem diferente do dupla aptidão. O dupla aptidão, eu tenho bastante amigo da América Central também, pessoal do Brasil, ainda tem, às vezes, essa ideia de dupla aptidão. O problema é que quando você parte a entrar numa indústria mais, na minha visão, visão de Pedro, tá? Você parte para entrar numa visão mais madura, numa indústria mais madura, né, algo profissional, o dupla aptidão é igual você pegar não sei, vou viajar aqui agora, sei lá, pegar uma caminhonete e pôr numa pista de corrida. Ela, assim, não foi feita para aquilo necessariamente. Ela é um carro que vai bem em duas coisas, mas não é bom em nada, né?
A gente brinca muito que talvez um dupla aptidão é igual um pato, né? Ele nada, ele voa e ele anda, mas ele não faz nada direito. Então, assim, pessoal que talvez tem gente que vai achar ruim, assim, mas de novo, a visão do Pedro. Talvez o dupla aptidão ele vai estar ali, mas quando você parte para ser profissional, você tem que ser profissional. Você vai trabalhar com A, com C ou com B, então você tem que ser produtivo, porque senão você não se mantém, né? Claro, assim, de novo, não estou falando que isso a gente trabalha com exceção, a gente sabe que tudo depende, né? Não estou falando que todo caso é assim, que tudo é assim, mas essa é a minha visão quando você tenta fazer algo com dupla aptidão. Você não vai, dificilmente você vai conseguir ser profissional em algumas das áreas, né? E aí você parte de realmente ser profissional, ser produtivo. A gente viu o pessoal do leite se tornou talvez tão produtivo aqui nos Estados Unidos que não havia necessidade de ter tanta reposição. Então, assim, você conseguiu selecionar a parte genética, você consegue selecionar qual que é o topo do seu rebanho. Talvez já estou até adiantando um pouco aí a conversa, viu, Miguel? Qualquer coisa você me para e volta. E conseguiu selecionar o top 30% do rebanho, o top 50% do rebanho deles e falar assim, eu consigo tirar minha reposição só dessa parte do meu rebanho, usando um semi-insexado, usando teste genético para selecionar essas novilhas, essas vacas que vão para a reprodução, produzir novilhas delas. E agora eu fiquei com o resto de 50% do meu rebanho que eu não preciso trazer minha reposição dela, né? Então, para não gerar um excesso de novilha no mercado, que foi o que aconteceu, hoje teve um excesso de novilha no mercado, hoje isso mudou completamente, 180 graus, mas teve um excesso de novilha no mercado. O custo para você criar e recriar uma novilha até o ponto de parir lá em 2018, 2017 era de $2.000, mas você conseguia ir no mercado e comprar uma de 1.000. Então você teve um excesso de mercado, o pessoal começou a ver, tem muita novilha, eu consigo selecionar e criar, só que eu quero, e os outros 50% eu preciso fazer alguma coisa disso. E aí começou a usar o sêmen de corte. Assim, o Beefondary aqui não é algo novo, tá? Assim, você fala com o pessoal mais antigo, você fala assim, já fiz isso na década de 90, já fiz isso na década de 80. Na década de 70 eu colocava, depois da primeira inseminação, eu colocava touro Angus nas vacas. Só que agora é diferente, acho que agora sim, quando você, de novo, como algo não foi feito profissional lá atrás, você começa a sofrer mais com volatilidade do mercado, você não consegue... o mercado oscilou um pouco, você sai daquilo. Eu acho que hoje a gente já está mais profissional, a gente sabe as vacas que a gente quer usar, a gente tem a maior taxa de concepção do semi-sexado, e aí você tem esse excesso de vaca disponível para poder usar esse sêmen de corte. Junto a isso, algo que a gente conversou agorinha, que a gente estava falando da produção de carne nos Estados Unidos, a gente está no maior rebanho de vaca de décadas, ou seja, existe a necessidade de ter mais animais para terminação, né? O rebanho leiteiro, historicamente, ele contribui aí com 20 a 25% da produção de carne nos Estados Unidos. Mas essa grande maioria vinha do bezerro holandês, né? Que é relativamente bom. A gente aprendeu a criar o gabiru aqui, o holandês aqui nos Estados Unidos. Só que agora a gente está conseguindo pegar esse holandês e melhorar ele, né? Então usar cruzamento estratégico para poder fazer isso. Então acho que isso foi uma das coisas que levaram ao aumento da utilização de Beefondary aqui. Eu sei que a pergunta foi lá atrás, foi da dupla aptidão, que é algo para tentar usar um cruzamento mais específico para a produção de carne. Então a gente está pegando essa vaca de leite, que a gente já sabia, eu tinha aprendido mais ou menos como alimentar esse animal puro, macho, né? E agora a gente está tentando tornar ele ainda melhor com profissionalismo, digamos assim, tá? Eu não sei se... esse é um problema que eu tenho, não sei se eu viajo muito assim e acabo não respondendo a pergunta, mas acho que esse foi o que, digamos assim, o que deu início ao Beefondary, a esse boom de Beefondary, digamos assim, que a gente está vendo nos últimos anos aqui nos Estados Unidos. Legal. Não, respondeu sim, perfeito. A gente... esses animais, engraçado, essa parte de animais dupla aptidão, eu enxergo
assim, eu concordo com você, eu acho que quando a gente fala em produções com melhores índices zootécnicos ou maior escala, parece mais difícil a gente enxergar esses animais dupla aptidão como tendo um papel tão importante, né? Eu acho que eles têm o seu papel muito bem designado em propriedades um pouco menores, ou mesmo países menores, né? A gente vê Suíça, Itália, tem países que conseguem produzir muito bem animais com dupla aptidão. Mas quando a gente fala em países que nem Brasil, Estados Unidos, em termos, né, de nacionais mesmo, eu enxergo como difícil realmente a gente vingar realmente o dupla aptidão, né? Assim, um ponto que nesses países, né, às vezes o rebanho leiteiro vai representar aí 60%, 70% da carne produzida no país, né? Então você precisa talvez ter um pouco mais e talvez são países que utilizam um pouco menos da inseminação artificial, não sei, talvez se passarem pelo tamanho de propriedade, pelo nível de tecnologia, eu não sei. Isso realmente eu estou chutado aqui, mas talvez até esse país que vê que está dando certo, né? Opa, o pessoal está fazendo, está dando certo, a gente pode fazer isso, né? Acho que, de novo, o semi-sexado é algo que trouxe o potencial de revolucionar isso, e a gente está falando só de leite. O que isso pode trazer para o corte nos próximos anos, a gente ainda acho que é marginalmente explorado, acho que a gente tem muito para explorar isso também, né? Começar a selecionar as vacas ou raças para matriz e fazer cruzamento terminal para gado de corte também, talvez isso daqui a alguns anos a gente vai ver muito disso aí também. Mas essa questão de dupla aptidão, concordo totalmente com você. Assim, é de cada sistema de produção e para o Brasil ou os Estados Unidos, acho difícil. Uma grande diferença que a indústria leiteira dos Estados Unidos tem em comparação, de novo, com a indústria média no Brasil, que eu sempre gosto de pontuar, é que a indústria leiteira aqui ela já é uma indústria madura, né? Então, ela já é uma indústria que já ela é uma indústria madura. Acho que a indústria no Brasil ela ainda tem muito potencial para evoluir. E quando a gente fala em potencial para evoluir, talvez você tenha um valor de fêmea de alto potencial genético muito alto ainda. Então, talvez até melhor você ter esse excesso de fêmea para você poder vender para outros produtores. Assim, eu acho que o Beef on Dairy ele vai talvez virar uma boa opção, já é uma boa opção para alguns lugares no Brasil, mas tem que ter isso em mente também quando vai tomar a decisão de fazer ou não fazer. Eu tenho valor na minha novilha, se eu decidir não usar o Beef on Dairy, eu tenho um valor que eu posso, em vez de cruzar, eu posso usar um semi muito bom de um touro de leite e vender essa novilha com um valor bem melhor que o macho. Então, talvez eu tenha que fazer isso, né? Então, é bem relativo e para cada sistema, cada propriedade, acho que tem um ponto específico aí. Você tocou num ponto interessante agora, Pedro, quando a gente compara realmente essa indústria, vamos dizer assim, de produção, de animais de alta produção, né, aqui no Brasil com os Estados Unidos, eu acho que talvez a gente ainda não utilize tão firmemente o Beef on Dairy pela importância e pelo valor que essas novilhas, né, de reposição possam ter, né, no mercado de revenda. Mesmo essas fazendas que são super produtivas aqui no Brasil, nós temos, né, ótimos exemplos de fazendas de produção de leite extremamente produtivas e o excedente, né, de animais que não vão para a reposição do rebanho, eles geram uma renda que às vezes é maior que a renda do próprio leite, né? Ou seja, vender genética, né? Exato. E assim, tem um outro ponto, Miguel, que existe aqui, eu não sei como que a gente vai fazer isso no Brasil. Eu converso com muita gente que está querendo fazer Beef on Dairy, que está tentando fazer. Eu acho que aqui o sistema de produção aqui, pelo fato dele, de novo, vai depender muito da região que a gente vai, né? Se a gente vai pro oeste americano, propriedades maiores, tudo, a gente parte pro centro, norte, o noroeste, a parte noroeste a nordeste, noroeste é grande, a nordeste que é um pouco produtores menores, mas mesmo assim você ainda tem fazendas específicas para a recria desses animais, né? Então, assim, o grande gargalo hoje de qualquer, talvez a produção de leite não é diferente no Beef on Dairy, né? É como que eu vou levar esse animal do nascimento até a entrada no confinamento, até os 6 meses, até os 7 meses aí. Eu acho que esse é um gargalo gigantesco que a gente tem potencial para melhorar.
Por que eu estou falando isso aqui? Porque para a fazenda de leite, na média, de novo, nas fazendas, principalmente propriedades grandes americanas, às vezes eles conseguem ter um prestador de serviço para isso. Então, eles não é uma operação que não necessariamente eles precisam ter dentro da operação dele. Então, aquele bezerro nasceu com um dia de vida, eu falo, tchau. Tem quem compra, tem quem cria, tem quem leva, e hoje o valor dele é 1.500, tem lugar que você começa a escutar $1.600, que é algo inacreditável, assim. Há 2 anos atrás estava 750, há 5 anos atrás estava 400. Então, hoje não estou falando que tudo é vendido por 1.500, mas não é raro você escutar, sabe? E esses bezerros estão trazendo bem mais dinheiro com a vaca de leite em si. Mas eu falo assim, o sistema maduro, que já tem um segmento específico para poder fazer a recria desses animais, é algo que também ajuda. Tá? Ajuda até você conseguir produzir ele. Porque se eu sou especializado em criar novilha, até e deixar essas novilhas ponto para parir, existem alguns assim, algum tipo de dieta, algumas coisas que a gente faz no manejo desses animais que é um pouco diferente da novilha. Então eu vou ter que acabar adicionando um tipo de manejo dentro da minha propriedade, que talvez eu ainda tenha que treinar pessoa nova, eu tenho que trazer comida nova. E assim, se a gente está falando de uma produção que já é complexa, você trazer um nível de complexidade um pouco maior pode ser que seja algo, oportunidade para falhar também. Tá? De novo, às vezes eu estou viajando aqui, mas a gente está tentando trazer os pontos que são diferentes, ou eu acho que os pontos que podem ser abordados para que isso dê certo ou não no Brasil, para que isso vire ou não no Brasil, por que isso pode virar ou não no Brasil, quando a gente está comparando com um sistema de produção que tem crescido muito, que é daqui dos Estados Unidos, né? Excelente, Pedro. E como nem você falou, essa indústria já está madura, né? Você acompanhou isso nos últimos 8, 9 anos. Existe um histórico assim da utilização? Você falou que conheceu produtores que usavam a década de 80, década de 90. Tem um histórico sobre o início da utilização do Beef on Dairy? Como é que ela evoluiu e chegou nessa indústria que a gente vê hoje, que já é bem estabelecida aí nos Estados Unidos? A gente pode fazer assumir algumas coisas assim, né, Miguel? Assim, o pessoal fala que já usou lá atrás, mas é difícil a gente ter alguns dados sobre isso. O que leva a gente... Por que leva eu pensar em 2017, né? Quando a gente vai na venda de sêmen de corte nos Estados Unidos, né? Eu brinquei lá atrás que eu vim para trabalhar com reprodução, que eu achava que todo mundo nos Estados Unidos do gado de corte fazia inseminação artificial, o que não é, né? Assim, sei lá, acho que hoje, depende com quem você conversa, vai ficar de 10 a 15% do rebanho de corte é inseminado aqui, que é muito menor do que eu achava. Em contrapartida, o rebanho de leite, ele insemina a grande maioria das vacas. Quando a gente volta lá em 2017, perdão, eu não tenho o dado aberto aqui de cabeça, mas era a venda de sêmen de corte nos Estados Unidos, ela girava em torno aí de 3 a 4 milhões de doses por ano, se a gente pegasse mais ou menos isso. Quando 2017, então a gente começou a ver um crescimento muito grande. Se eu não me engano, 2024, que é o último ano que eu acho que eu vi os dados, quando a gente pega sementes vendidos, congelados, importados, tudo, houve um crescimento de pouco próximo de 10 milhões de doses aí. Então, partiu de 3 a 4 para perto de 14 milhões de doses. Ao mesmo tempo, você tem o mesmo declínio da venda e produção de sêmen e congelamento e importação de sêmen de gado de leite. Então, a gente está assumindo que esse aumento na venda de sêmen de gado de corte, que aconteceu em 2017, 2018 e vem crescendo muito, ela está indo praticamente toda para o rebanho de leite, né? Então, se a gente assumir que a gente tem aí 9 milhões, pouco mais de 9 milhões de vacas de leite, uma taxa de concepção de prenhez aí, taxa final aí de 30%, não sei, a gente está assumindo aí que a gente está mudando a raça, tem um potencial produtivo aí de 3 milhões, 3 a 4 milhões de bezerros que anteriormente eram puros de origem leiteira e hoje eles são provavelmente Beef on Dairy aí. Isso vai representar aí, a gente tem
26 milhões, uns 15% do gado confinado, talvez, desse tipo de animal. Assim. Então, e a gente está mudando a raça. Então, é por isso que esses são os dados assim que leva a gente a acreditar que teve esse aumento nos últimos 8 anos aí. Excelente, Pedro. E você falou muito aí da utilização do Semino Angus no gado holandês e nos Estados Unidos, né? Você enxerga outros cruzamentos também sendo aplicados aí ou em outros países? Assim, meu conhecimento sobre Beef on Dairy, eu acho que basicamente os Estados Unidos e um pouquinho do Canadá que usam mais, né? Uhum. Mas você tem outros países onde isso é mais utilizado? Se tem outros tipos de cruzamento que eles utilizam, outras raças? Quando começou, Miguel? Começou assim, essa é uma pergunta que a gente sempre recebeu, né? Qual que é o melhor cruzamento? Então a gente é difícil responder qual que é o melhor cruzamento. Quando começou lá atrás, eu achava assim, essa é a opinião minha, falar o Angus vai dar certo com a vaca holandesa e uma raça continental, um Charolais, um Cimental, alguma coisa, vai para o Jersey, né? Então a gente achava tudo. Quando a gente olha no catálogo ou na raças em geral, a gente vê que o Angus, ele é uma raça, assim, dentro das suas medidas, a gente toma cuidado de falar isso, ela é uma raça muito heterogênea, digamos assim. O mesmo, você pode ter talvez o maior touro de maior frame de um catálogo, ele vai ser o touro Angus, talvez o touro de menor frame de um catálogo, ele vai ser um touro Angus. Então hoje a gente acredita que é muito mais touros específicos do que raça, né? Então a gente viu crescer muito. O Angus é de longe o que mais cresceu. Nesses 9 milhões de aumento de sêmen de doses, talvez 4 milhões e meio vem do Angus, tá? E o resto é continental, grande maioria. O pessoal do Littman tem crescido muito, chama Stabilizer, que é um composto que tem aqui. E o Charolais cresceu, mas já deu uma diminuída. O próprio Wagyu cresceu bastante, mas é bem nicho de mercado. Então eu acho que o Angus tem esse potencial, sim. Lá no início a gente começou a ver produtor muito selecionando esse tipo de animal. O primeiro critério era facilidade de parto. A gente tinha que lembrar que no final das contas o produtor de leite, ele ainda é um produtor de leite, então ele quer que a sua vaca continue produzindo leite. Mas o fato assim do Angus é um fato produtivo, e eu acho que também, eu falei da associação do Angus lá atrás, esses animais acabam recebendo uma bonificação no abate, né? Eu acho que um ponto interessante, assim, a gente vê muito falar da certificação Angus aqui nos Estados Unidos, mas o animal não precisa ser Angus para ele ser certificado Angus. Eu já tive animal puro holandês sendo certificado Angus, assim, eu já tive num lote de 200 animais quase que a gente abateu de Brahma, eu já vi 2 animais Brahma ser certificado Angus. Esse aí eu não esperava ver, não. Mas não é necessariamente o animal precisa ser Angus para ser certificado Angus. Mas o fato de ter genética Angus ajuda nessa certificação e ajuda a ter uma bonificação. Então, eu acho que isso além de ser um animal altamente produtivo, né? Então, o primeiro experimento que a gente fez com o Beef on Dairy, Miguel, a gente 2022. E o último que a gente rodou em 2025, então foram 4 anos, eu vi um aumento muito grande no ganho de peso desses animais. A gente saiu de animais ganhando 1,450, 1,500, para ano passado o animal fechar em média de 240 dias de coxo, fechar 1,850 de ganho. Assim. Então, eu acho que a gente está começando a entender melhor quais são os melhores touros para usar na vaca de leite. Então, o Angus é de longe a melhor raça daqui para os Estados Unidos, pelo fator de mercado e pelo fator produtivo, mas eu acho que vai ser muito mais touro do que raça, né? Eu acho que talvez talvez o fato de ter uma maior população de Angus faz com que você consiga selecionar melhor os touros para usar naquela raça. Então, o Angus sim, na minha opinião, o melhor, mas eu acho que não é o único, tá? Agora, o que a gente vai pensar em Brasil, acho que vai depender muito do sistema de produção, né? Como que a gente vai terminar esse animal? Aqui os animais, eles nunca, na grande maioria, eles não vão ver pasto nunca na vida deles. Então, será a vaca holandesa já é uma vaca, entre aspas, grande, né? Quando eu falo de gabiru, pessoal, eu falo assim, ó, o segredo do gabiru para você fazer produtivo é você fazer não parecer comigo, né? Eu brinco muito assim, eu tenho 2 metros de altura, peso 100 e poucos quilos e é só perna e barriga. Mas eu falo assim, você não faz ele parecer comigo. Então você tem que dar grão para ele a vida inteira. Será que
porque para o sistema brasileiro a gente tem que escolher touro de frame menor para diminuir um pouco isso, tornar esse animal mais precoce, mas que a gente consiga trabalhar com ele numa recria a passo, talvez, né? Para não deixar ele crescer muito, assim. Então, talvez o continental para o Brasil eu teria um pouco mais de cuidado até do que para o sistema americano, quando eu vejo o sistema de produção em geral. Mas é muito mais touro do que raça, assim. E é o que não sou eu só que estou falando isso, acho que a pesquisa um pouco mostra isso também. Mas o Angus é, sem dúvida, o mais utilizado, assim. Isso em termos de raça, né, Pedrão? Você tem uma ideia, assim, em termos de quais países a gente tem visto o Beefeander ali nos Estados Unidos? Eu acho que você comentou o Canadá, né? Assim, na Europa, em geral, acho que já tem, né? Você tem mais experiência até que eu lá, não sei se você pode até comentar um pouco aí, mas o que eu vejo, assim, isso já. Você olha até uns artigos mais antigos, assim, não de muito tempo, de 10 anos atrás, o pessoal lá, tem um pesquisador, acho que da Irlanda, que já fala muito de Beefeander, então o pessoal já tem feito bastante. A própria Nova Zelândia, já conversei com o pessoal de lá, assim. Talvez o Brasil tenha que olhar um pouco mais para o sistema lá, né? Não sei como que eles vão fazer para terminar os animais lá, mas ou se vão exportar para a Austrália, alguma coisa assim, não faço ideia de verdade, mas a Europa acho que já faz o Beefeander, o dupla aptidão, há muito tempo, né? Acho que eles já tem mais tempo até do que a gente aqui. Mas eu vejo isso muito crescendo aqui nos Estados Unidos por aqueles pontos que a gente comentou, a utilização de genética e a diminuição do rebanho de corte. O Canadá também tem um pouco, e acho que a Europa em geral, mas eu acho que o Brasil vai ser talvez a próxima fronteira. Já conversei com o pessoal da China também, tem, assim, só que lá as fazendas são estruturas gigantescas, então lá talvez tudo que a gente acha pequeno na China já é muito grande, né? Então, assim, talvez acho que isso vai pegar onde você tenha produção se profissionalizando ou se tornando madura, a produção de leite, eu acho que vai ser viável, sim. Vai ser algo que se eu pudesse prever, acho que seria o que iria acontecer. Legal. Eu acho que quando a gente até comenta sobre dupla aptidão, que a gente tem de exemplo, assim, que pode falar que deu certo, é o búfalo, né? O búfalo realmente ele é dupla aptidão mesmo, né? Então ele consegue produzir. Você vê que a estrutura do animal, elas produzem tão bem leite quanto também carcaça, né? Agora, o bovino ele se especializou muito mais, né? Acho que por isso que eu perguntei sobre raça, porque se a gente olhar assim fisicamente o holandês, a gente fala, não, esse animal, esse gabiru não vai produzir carne. Não tem. Por isso que eu falo, parece comigo, não tem músculo, só osso, coitado, e barriga. Mas realmente. Mas a gente, assim, de novo, devido às proporções, assim, a gente aprendeu a produzir carne holandês aqui nos Estados Unidos. E muito talvez pela tecnologia que a gente pode usar e tudo no sistema de produção. Mas não é igual uma raça de corte, assim. Mas a gente conseguiu tornar o holandês bem produtivo, né? E tem muita gente que gosta do holandês, por alguns pontos também, Miguel. Assim, o holandês ele tem uma genética muito, no geral, bem uniforme. Então você consegue prever o ganho desses animais com muita exatidão aqui. Então você tem uma previsibilidade interessante. Algumas regiões onde o holandês é terminado são regiões muito quentes, né? Onde eu morei no sul da Califórnia fazia 50 graus, então é um lugar muito, muito quente. O holandês, ele, pelo fato dele colocar menos gordura subcutânea do que o animal de corte tradicional, ele consegue ter uma dissipação de calor um pouco melhor, a gente acredita. Então ele consegue lidar com o calor relativamente melhor do que o Angus. Assim, a gente já tem experimento publicado com isso também. E tem um outro ponto, assim, que é bem questão mais mercadológica, Miguel, que é assim, 2 pontos. Assim, se a gente for pensar na carne, o contrafilé do holandês, ele é um pouco, apesar de ele ser achatado e algo que é ruim para o mercado, mas ele é um pouco menor do que o animal de corte tradicional, o que faz com que restaurantes tenham um apreço muito grande para esse contrafilé um pouco menor. Assim, talvez já seja maior do que a média brasileira, mas ele é um pouco menor que quando você vai servir ou vender um bife, você consegue cortar ele aí com 2,5 centímetros ou mais, ou 5 centímetros, você consegue servir um bife grosso, que para quem gosta de comer carne mal passada é muito melhor. Então, às vezes você vai no restaurante, você compra
a carne por peso, né? Por 250 gramas. Então, quanto maior o contrafilé, mais fino ele vai ser e a chance de comer um bife mal passado ela é menor. Tem esse ponto e tem um ponto na perspectiva do dono do confinamento. Aqui os vários confinamentos funcionam como um hotel, né? Então, o pessoal tratando, então, o confinamento aqui, algumas regiões de confinamento ganham dinheiro vendendo comida, não é ganhando com boi, né? E quando a gente pensa no holandês, que vai ter uma performance um pouco pior que o Beef on Dairy, né? Que vai chegar mais leve, com 130 quilos, e vai sair com 600 quilos, e vai ficar mais de 300 dias de coxo, é como se você tivesse um hotel que você não precisava ficar indo no mercado buscar cliente. Então você já sabe que aquele animal vai entrar hoje, você tem previsibilidade. Então, um confinamento vazio é igual um hotel vazio, né? Então, assim, existem pontos que fazem o pessoal gostar do holandês, mas eu acho que a questão, o aumento de produção que o Beef on Dairy traz, que hoje, em alguns casos, e que eu já falei muito que isso não tinha como acontecer, mas eu já estou quebrando a cara, e isso é bom de trabalhar com ciência quando a gente se prova que está errado, é quando você vê Beef on Dairy que está aumentando a produção em 20%, 25% em comparação com o holandês puro, bem produtivo, né? Então, acho que esses pontos, assim, faz com que digamos assim, o dupla aptidão não vire algo viável aqui, né? Ou ele vai ser o holandês ou ele vai ser o Beef on Dairy, no caso. E legal que você falou aí de algumas características, né, que a gente observa aí no produto final, né? E eu queria fazer essa pergunta para você: o que a gente pode esperar, então, da carcaça em si, né? A gente, claro que se a gente for comparar, né, ou talvez perca um pouquinho em algumas características, mas em outras ela ganha. Por exemplo, tem um pesquisador conhecido nos Estados Unidos que ele falou para mim, falou: Miguel, a melhor carne que eu já comi bovina veio de um Beef on Dairy. Então, assim, em termos de sabor, suculência, a carne que eu comi foi excepcional. E qual que é a maturidade desse mercado em receber essa carne? Existe um mercado específico para essa carne? O que a gente espera dessa carne aí nos Estados Unidos? Legal. Eu conheço muita gente que fala que a melhor carne que já comeu foi de Jersey até, viu, Miguel? Assim, acho que o pessoal fala que o Jersey bem terminado ele dá um marmoreio gigantesco, só que não vai te entregar performance. Então, não estou falando pessoal que dá Jersey, não. Mas mesma coisa com o Wagyu, você não vai criar o Wagyu pela performance, né? Mas, sem dúvida, eu acho que assim, quando a gente olha lá em 2016, por aí, né, antes disso tudo, os Estados Unidos aí produzia 3 a 5% da carne nos Estados Unidos era Prime, né? Que a gente tem uma Prime, que é a maior classificação, com mais marmoreio e tudo. Quando a gente ia para o mercado Prime, o holandês puro chegava a suprir cerca de 1/3 da carne Prime dos Estados Unidos. Então, se a gente fosse olhar, o holandês era o maior produtor, a raça específica, maior produtor de carne Prime dos Estados Unidos. Então, qualidade pro animal de origem leiteira aqui nunca foi problema. Ah, Pedro, mas eu estou acostumado a comer carne de gabiru aqui, é dura, não presta. Então, o sistema de produção aqui ajuda, tá? Por isso que eu falo assim, o animal ele é colocado, ele recebe grão desde o dia que ele nasceu. Ele nunca viu pasto na vida, então ele está em dieta altamente energética, ele vai para o confinamento e fica 360 dias de coxo. Então, assim, tem o fator genético, mas o sistema de produção ajuda nisso. Quando a gente traz um animal de origem de corte agora, que tem maior potencial de marmoreio até, maior potencial de deposição de gordura até do que o próprio holandês, a tendência é que essa carne fique ainda melhor. A gente consegue corrigir alguns pontos, como o formato do contrafilé, que aqui, como eu mencionei, ele é um pouco mais achatado. Isso pode ser que crie uma certa rejeição do consumidor. Ele vai achar que não é um... Aqui tem o ribeye, né? O ancho, assim, ele vai achar que talvez é um ponto diferente, o New York Strip que a gente fala aqui, que é um ponto diferente do longíssimos do animal. Então ele vai, pelo fato de ser achatado. O Beef on Dairy consegue corrigir isso, ele te entrega um pouco mais de marmoreio, te entrega um pouco mais de gordura subcutânea do que o próprio holandês puro. E um pouco menos de gordura visceral, que é um problema que o gado de origem leiteira tem também, quando a gente vai para isso. Então, hoje a gente tem visto um aumento muito grande. A carne Prime nos Estados Unidos, ela chega, hoje tem gente que fala perto de 10%,
por vários fatores, né? A gente está segurando o animal até o animal de corte mais tempo no coxo, mas não é raro a gente ver lote de Beef on Dairy que chega a ter 70% de prime, assim. 50%, 20% é quase comum. Eu já vi gente falar para mim de 100% prime, que é lote, provavelmente não é um lote tão grande assim, mas é um animal que te entrega muito marmoreio vindo do animal de origem leiteira, vindo do próprio Angus, que a gente está falando, se a gente for falar de Angus, e pelo sistema de produção. Animal que começa, ele entra no coxo aí hoje com seus 200 quilos. E ele vai sair até com 700 quilos. Então você está pondo 500 quilos desse animal, você está mais do que triplicando o peso dele sem nunca ver um pasto na vida. Com dieta altamente energética, que vai favorecer esse marmoreio. Então tem a parte genética, a parte do sistema de produção. O que eu concordo plenamente com quem te falou isso. Eu acho que a experiência na hora de consumir essa carne ela é maravilhosa. Para quem gosta de carne gordurosa, que acho que também não é todo mundo para o mercado brasileiro que vai gostar. Tem gente da minha família, tem uns tios meus que fala, pelo amor de Deus, não traz essa carne rançosa aqui para mim, não. Essa carne com muita gordura. Então, assim, para quem gosta, eu acho que é um mercado a ser explorado. É um mercado que pode trazer. Já tem gente explorando isso, acho que no Brasil, pessoal do Paraná, algumas cooperativas lá estão começando a explorar isso muito bem para poder direcionar isso. E o fato, vamos no mercado, né, o fato de muitos animais terem a certificação Angus, isso pode gerar uma bonificação também em alguns mercados específicos. Tem gente que está trabalhando só com Wagyu, muito para exportação para o mercado interno. Wagyu holandês, Wagyu Jersey. Então aí o foco não é produção, aí o foco é qualidade de carne. Aí são nichos de mercado, assim. Mas existem, né? E o consumidor aqui, ele absorve isso bem. Né? E os Estados Unidos também tem portas abertas para o mercado externo também para mandar. Né? Um frigorífico lá na Califórnia, eles devem estar batendo, talvez hoje caiu, mas eu tive lá, batia 800, 900 animais por dia, metade desses animais eram para exportação, sabe? Então, eles conseguem explorar isso muito bem também. Legal, Pedro. E esse mercado que existe aí, ele é vendido só como uma carne prime? Ou você tem também esse nicho que sabe que aquele animal tem origem leiteira também? Ou, assim, eu tenho essa dúvida porque provavelmente aqui no Brasil a gente vai ver tudo sendo vendido no mesmo balaio, né? Isso. Aqui tinha, o holandês, tinha o próprio JBS, tinha uma linha que chamava 5 estrelas, né? Que era o 5 Star, que era só gado holandês. Sinceramente, eu não vi nenhum Beef on Dairy específico. Até um dos problemas que a gente teve quando começou o Beef on Dairy, Miguel, foi que eu conversei com um comprador de gado do JBS, ele falou assim, qual que é o melhor cruzamento que você tem por Beef on Dairy? Ele falou assim, Pedro, o melhor cruzamento que eu tenho é o holandês, porque ele me dá uma previsibilidade de tamanho de carcaça e de corte muito grande. Então, para eu colocar em caixa e vender em caixa para restaurante, eu sei o que vai ter, né? Quando eu comecei a trazer o Beef on Dairy, que eu comecei a trazer uma raça ou touros heterogêneos, eu comecei a criar carcaça de todo tamanho, eu comecei a perder essa uniformidade que o holandês me trazia. E isso foi algo ruim, assim, para eles, né? Mas, assim, eu, pessoalmente, eu não tô lembrando de ver nenhum selo Beef on Dairy ainda. Eu acho que eu lembro de ver o selo do holandês, mas eu ainda não vi, mas talvez é algo para ser explorado. É o que eu estou falando. Eu acho que um outro ponto que vai trazer um atrativo para esse tipo de animal é que a gente, teoricamente, na teoria, a gente consegue rastrear esse animal desde o dia que ele foi concebido. Se você pensar que, teoricamente, a gente tem mais dados de uma fazenda de gado de leite do que uma fazenda de gado de corte normal. Então, você consegue saber o dia que ele nasceu, ver como que ele nasceu, saber tudo, sabe? Então, eu acho que existe uma oportunidade muito grande quando a gente vê que o consumidor quer cada dia mais buscar rastreabilidade. Esse é um tipo de animal que talvez te ofereça isso mais do que o animal de corte convencional, né? Então, talvez isso é uma oportunidade para quem quer explorar nichos de mercado, para mostrar para o produtor aonde que ele nasceu, quando que ele nasceu, como que ele foi criado.
se recebeu um bom colostro ou não, que isso é um fator gigantesco. A gente já fez experimento com isso. O animal que recebe bom colostro, a chance dele morrer com diarreia ou doença respiratória nos primeiros 180 dias é muito pequena, né? Quase nenhuma. O animal que não recebe bom colostro, nosso experimento teve 15% de mortalidade. Então a gente você pensa, um animal de $1.500 hoje, você ter 15% de mortalidade nesse animal, isso é um custo financeiro gigantesco, sabe? Então isso tudo, na teoria, a gente tem mais potencial para poder certificar, rastrear esse animal e vender esse animal como um prêmio, né? Mas a gente tem que criar os ranchos de recria no Brasil, acho que é algo que é um setor da cadeia que a gente precisa desenvolver melhor ainda, principalmente para o Brasil, sabe? Eu acho que... Por que não tem? Porque talvez não é viável, né? Então, como que a gente vai tornar isso viável? Boa pergunta. E assim, você comentou que, claro, quando você vai fazer a reposição do rebanho leiteiro, você utiliza já muito bem estabelecido um semi-sexado, né? Uhum. Pro Beef Dairy isso também tem acontecido, né? Por exemplo, você vai utilizar no resto do rebanho, você vai utilizar o semi-angus, você também pega utilizado visando a criação de machos ou você utiliza de bica, macho e fêmea e abate tudo? Essa conversa existe, Miguel. Eu acho que nos próximos anos a gente tem uma tendência a ver isso bem maior, sabe? Ela ainda não é realidade. Acho que hoje a realidade é usar semi-convencional. Já tem gente falando de transferência de embrião, principalmente para a vaca Jersey, que o cruzamento Jersey você perde muita eficiência. Mas hoje ainda é macho e fêmea, e a criação dessa fêmea é um desafio, né? Tudo que a gente vê, a grande maioria é do macho. Quando a gente vai para a novilha, ela te traz alguns desafios que o animal macho não traz aqui nos Estados Unidos. E realmente é um desafio. Então já existe essa conversa, existe essa procura. Eu acho que a tendência nos próximos anos é a gente ver uma utilização de reposição fêmea, carne macho. E aí a gente provavelmente vai dar um salto gigantesco. É o que eu acho que a gente pode começar a ver nos próximos 10 anos até para a indústria de corte. Eu sei quais são as fêmeas que eu quero manter minhas novilhas e eu sei quais são as que eu vou usar talvez um cruzamento terminal aí para só produzir macho e abater isso aí. Mas essa conversa existe, eu acho que a tecnologia ela já existe, ela talvez não seja ótima ainda, mas você fala que o pessoal tem uma empresa que é a ST Genetics aqui, que eles produzem esses semi-sexados, são pioneiros nisso, eles estão buscando investir bastante nisso aí ainda, mas não, assim, eu não vejo sendo usado em larga escala ainda não. Tem muita gente que só quer produzir o bezerro, nasceu preto e mandar embora. Por isso que eu até trouxe o ponto do colosso, sabe? Assim, isso acaba sendo talvez um ponto desafiador para o sistema, porque o produtor de leite, ele, independente de como vai ser, ele vai nascer e vai entregar. O melhor sistema que eu vi até hoje é o rancho de bezerro. Ele chega para o produtor de leite e fala assim, eu te dou o sêmen de corte, eu te faço garantia de compra, e se o seu bezerro chegar na minha fazenda bem colostrado, você não precisa pagar o sêmen e eu te dou uma bonificação. Então, assim, você começa a ver uma integração da cadeia um pouco maior, assim, né? Que no corte aqui é muito desafiador, porque no corte a gente tem muitas fazendas pequenas que não fazem inseminação, que talvez o principal mercado não é produzir bezerro, você tem fazenda muito grande que também não faz inseminação e que tem essa potencial de escolher o seu reprodutor é mais desafiador no corte do que é no leite aqui. Eu acho que é uma tendência mesmo, Pedro, quando a gente pensa em verticalizar sistemas, né? Eu acho que é uma coisa que no leite é até mais fácil da gente pensar nisso, né? Porque o leite ele já é mais verticalizado que o corte, mas querendo ou não, aqui na parte genética do corte, a gente está vendo, de certa forma, uma não verticalização em si. Claro que nós temos produtos verticalizados em termos de produção de carne, mas sim especialização maiores de linhagens maternas e paternas. Né? E talvez isso seja uma coisa interessante ser aplicado no Beef Dairy também, né? E assim, Miguel, você pensa, o seu grupo, o pessoal tem estudado muito o efeito da nutrição na mãe depois, né? A chance de eu manipular a dieta de uma vaca de leite é muito maior do que uma vaca de corte. Então você imagina que a gente começa a
poder trazer isso também para a conversa, né? Como que eu vou conseguir? Será, é claro, será que existem alguns... O macronutriente é difícil manipular na vaca de leite, porque ao final ela tem que produzir leite, né? Pensando no corte. Mas será que existe, ou depois, algum tipo de micro, principalmente, que eu posso alterar na produção da vaca de leite, não focado no leite, mas pensando na progênie dela produzir carne? Eu acho que isso traz outra possibilidade da gente poder pensar em como que a gente pode manipular a vida desse animal desde do feto até o abate, assim. Eu acho que tem essa possibilidade sem dúvida nenhuma, assim. Eu acho que a gente está numa caixa preta que a gente tem que desvendar isso e, assim, acho que não são nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos que a gente vai poder ter um pouco de entendimento sobre isso. Tomara que a gente tenha, né? Agora você tocou num ponto interessante, eu acho que a gente abre um leque muito interessante pelo seguinte: a vaca de leite não passa fome. Isso. A vaca de corte, ela perde score, ela perde condição, ela mobiliza tecidos para poder manter a gestação, principalmente terço médio e final. A vaca de leite não, ela está produzindo, né? Chega ali no período de transição, você, né, adapta a dieta dela, claro, para ela passar aquele período, mas a vaca de corte já sofre bastante. Então, talvez em sistemas, né, principalmente tropicais, onde a vaca, terço médio, terço final, ela tem esse desafio nutricional, se a gente for pensar no animal em origem leiteiro, né, possivelmente a gente vai conseguir produzir um bezerro muito, muito interessante em comparação a um animal que dessa vaca passa fome, né? Exato. É por isso que quando eu menciono a questão do marmoreio, do holandês que a gente vê aqui, então é raça ou é sistema de produção, né? Então, assim, ou são os dois juntos. Por isso que é bom sempre enfatizar isso, né? Mas eu acho que tem um potencial para a gente explorar, ou pelo menos entender, né, o efeito da nutrição da mãe do beef on dairy também. Eu acho que isso é um potencial gigantesco, assim. E tem muita coisa para ser explorada, muita coisa, desde aleitamento desse animal, quanto que isso afeta lá da frente ou não. Isso tem um potencial até aqui para a gente, sabe? E tem desafios também, né, Miguel? Não vou falar só de coisa boa. A gente tem visto um aumento muito grande aí, que eu até, nos primeiros anos, eu era um pouco bem, assim, averso a isso. Talvez eu tinha um pouco de receio em falar isso, mas eu tenho visto acontecer até no nosso próprio experimento, que é o aumento de abscesso hepático, assim, né? Isso a gente tem visto. O primeiro ano a gente viu menos de 5%, então eu fiquei bem. Será que isso é verdade mesmo? Mas a gente tem visto de 5, pulou para 20, pulou para 35, pulou para 45. Então, aparentemente, é um animal que tem um pouco de desafio maior até de tamponamento de rumen, algumas coisas. Eu tenho algumas teorias, mas não tem prova, então tem que tomar cuidado como é que eu vou falar. Quando a gente compara com o próprio animal holandês puro, assim, sabe? Então, eu acho que tem alguns desafios que a gente precisa ajustar ainda. Talvez uma quantidade de fibra diferente, talvez um tipo de aditivo diferente, que a gente vai ter que trabalhar no confinamento quando a gente compara esse animal com os outros animais, assim. Mas tem muito desafio, muita coisa boa, muita coisa para aprender, mas certamente acho que é um animal que produz uma carne de extrema qualidade, um animal que a gente já comentou, a gente oferece para pesquisa, principalmente, algo muito interessante. Você consegue ter um controle da cadeia na teoria bem maior, então você consegue manipular mais, você consegue entender mais. Eu acho que isso oferece muita oportunidade para a gente produzir carne específica para um mercado específico que está disposto a pagar por isso, né? Acho que a tendência é do Gabiru, que é commodity, começar talvez a virar um prêmio. Então, mas a gente tem que ver se esse mercado existe, né? E aí sim começar, que eu acho que existe, assim. A gente já vê o pessoal que está mais interessado em pagar prêmio por carne de qualidade. Aí é entender como que a gente vai fazer isso certinho. Excelente, Pedro. Pensei numa coisa agora, não sei se cabe essa pergunta ou se você enxerga isso para o futuro, tá? Mas assim, pensando no produto, né, dessa vaca, você acha que a nutrição dessa matriz ela pode ser diferente de acordo com parte do rebanho vai ser destinado à reposição e outra parte a beef on dairy? Você acha que pensando nos bezerros nascidos, a nutrição da fêmea pode se diferenciar de acordo com o melhor produto que você deseja pós-nascimento? Assim, é um pouco difícil, assim, né? Eu acho que pode, desde que não comprometa a produção de leite, eu acho, né? Eu acho que
Porque se a gente pensar para o produtor de leite ser pago para isso e tiver um efeito negativo na produção de leite, dificilmente ele vai adotar. Agora, se for algo que, por exemplo, eu sei que tem algumas pesquisas aqui no gado de corte, até o pessoal da Flórida, que suplementação com metionina, que é algo que tem bastante farinha de leite já faz para a produção de leite, mas lá, suplementação de algum aminoácido específico pode aumentar o peso de desmama, ou peso de carcaça, tem esse potencial, o aditivo A, B ou C, ou alguma coisa assim, e isso você tem até um efeito positivo indireto, talvez um positivo direto, mas sem efeito negativo na produção de leite no bezerro, eu acho que tem esse potencial sim, sabe? Agora, talvez as vacas de leite prenhas de fêmea, as vacas de leite prenha de macho, trabalhar com 2 rebanhos diferentes, eu acho que isso é um pouco desafiador ainda. A não ser no período seco, né? Talvez no período seco tenha algo que a gente possa manipular e bem no finalzinho da gestação, que talvez você possa fazer isso assim. Mas durante a lactação, eu acho que tem que ser algo mais extra do que uma alteração maior, assim. Não sei se faz sentido, assim. Mas pensando, eu gosto de pensar muito nos desafios de manejo que as coisas... Porque na teoria eu posso te dar 500 ideias aqui. Agora, o cara vai adotar isso? É muito difícil, eu acho, assim. Pensando no produtor médio no geral. Não, perfeito, concordo plenamente, Pedrão. E agora, pensando na nossa realidade aqui no Brasil, assim, o gabiru sempre existiu, né? Ainda mais a gente aí que é de Goiás, de Minas, então sempre teve o gabiruzinho lá. Como é que a gente vai transformar esse gabiru no beef on dairy, né? Porque eu acho que agora a ideia não é só criar aquele machinho leiteiro, né? Que nem você falou, pernudo, barrigudo, né? A ideia é tentar fortalecer um mercado, né? Tentar melhorar esse mercado. A gente está vendo algumas iniciativas aqui no Brasil. Eu acho que nem você comentou já, né? Lá na a cooperativa lá do estado do Paraná, de Guarapuava, já tem abatido esse tipo de animal. Interessante que os primeiros lotes que eles abateram lá foram animais provenientes de São Gotardo, né? Que é uma cidade aí que a gente tem uma ligação aí pessoal, nós dois, né? E eles levaram esses animais lá para Guarapuava para abater lá. E aí vender lá na Aliança. E como é que você enxerga que a gente pode, né, com as nossas características aqui, você já falou um pouquinho, né, mas né, características de recria, nossas raças, né, que a gente utiliza, se isso pode ser viável para o nosso, por exemplo, girolando, a gente não sabe, né, mas para o nosso leite a pasto, talvez. O que você enxerga aí para o futuro do Brasil aí, no Beef on Dairy? Esse é um ponto interessante, Miguel. A gente sempre recebe essa pergunta e eu acho assim, eu acho que para quem, de novo, para quem está maduro na produção de leite, eu acho que existe esse potencial de ser explorado, né? Como muita gente tem feito, pessoal da Sequita lá de São Gotardo, eles estão fazendo bastante isso. Tem pessoal maior que já está, pessoal maduro está fazendo. Acho que o desafio vai ser mais pro produtor de médio e pequeno porte que ainda precisa talvez melhorar o próprio rebanho de leite, ou então tem algum desafio a questão de passe, essas coisas assim. Eu acho que o bezerro gabiru vai continuar existindo, é muito difícil não, a não ser que tenha, de novo, uma premiação, algo que consiga bonificar, justificar. Então, assim, e eu acho que o gabiru pode ser um bom negócio no Brasil, para quem cria, mas você tem que ter compra barato, né? É um animal que vai performar pior. Então a gente já sabe disso. Acho que isso é. Mas eu acho que tem potencial, desde que você tenha comida acessível e não custosa, né? Na parte de custo e na parte de manejo também. Mas eu acho que para esse produtor médio, assim, fala assim, ó, eu já tenho meu rebanho estável, eu não estou em crescimento de rebanho, não estou em expansão de rebanho, eu consigo ter minha reposição e eu me insemino o meu gado todo, beleza, eu posso começar a pensar em vender isso e assim, ó, será que eu jogar um Angus amanhã ou depois num girolando, será que nasce um bezerro interessante que eu consigo recriar ele a pasto e vender ou terminar ele numa suplementação intensiva, alguma coisa assim? Eu acho que tem esse potencial, sabe? Eu acho que tem várias vertentes por quanto a indústria brasileira, o fato dela ser muito heterogênea, eu acho que tem vários potenciais a serem explorados, sabe? Que seja colocar um touro nas minhas vacas girolanda e trazer minha reposição de fora, sabe?
Então, às vezes não precisa fazer inseminação, eu coloco o touro e compro, e aí você vai ter um cara que vai ser produtor específico de novilha, né? Mas o cara tem que receber mais por isso, acho que tem que ter uma mudança de cadeia muito grande, e acho que quem está tirando proveito disso é quem está maduro na produção, quem não precisa dessa novilha tanto em larga escala, ainda precisa novilha, mas não tantas, e que já tem um sistema de produção mais intensivo. Assim. Eu acho que esses são os produtores que vão usar dessa tecnologia para o Brasil. Para o produtor menor, eu acho que ainda é algo muito difícil, assim, é algo que vai demorar um pouco, sabe? Mas tem potencial, assim. Talvez tenha até mais potencial se a gente começar a recriar esse gabiru meio sangue angus, digamos assim, né? Você não ficar, tem que tomar cuidado para não ficar cabeludo, para não ficar tipo assim, para não ficar aquele bicho pior do que já porque senão queima a tecnologia. A gente vê isso acontecer com o cruzamento industrial no início da década de 90, e só depois de muitos anos que a indústria estava madura e trabalho bem desenvolvido de vários profissionais que a gente viu a inseminação ser amplamente adaptada. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para não fazer isso nesse tipo também. Assim. Acho que o pessoal já tentou fazer esse tipo de cruzamento no gado de leite no Brasil também, mas tem que ter um pouco de cuidado, tá? Para não queimar, né? Tem que ser bem feito e bem estruturado. O pessoal do Paraná está fazendo bastante, o pessoal maior está sabendo fazer. Acho que o maior gargalo ainda é o dia que o bezerro nasce até seus 150, 200 quilos aí. Esse ainda é o maior gargalo, que a gente precisa tentar fazer isso de forma eficiente e econômica no sistema brasileiro. Acho que a partir do momento que a gente conseguir fazer isso, tem potencial. Talvez o Brasil hoje, né, assim como nos Estados Unidos, está numa estagnação, até um declínio um pouco no rebanho de vaca, né? Então você vai precisar ter um pouco mais de macho para terminar. Tá abrindo uma oportunidade aí, né? Foi o que aconteceu aqui, talvez a gente vai ver acontecer no Brasil, não sei. Queria eu saber, mas eu acho que tem muito desafio aí ainda para esse tipo de animal. Acho que o papel nosso, o papel é tentar entender como que produz, aí como pesquisador, né? Aí o dia que alguém quiser produzir, você fala assim, olha, a gente já fez isso e deu certo. A gente tem a receita. Então você vai tentar copiar e adaptar para o seu sistema de produção. E aí ele vai decidir se funciona ou não para ele. Excelente, Pedro. Agora encaminhando para o final aqui, queria que você indicasse aí para a nossa audiência algum livro que você está vendo aí sua estante cheia de livros, né? Mas algum livro que você esteja lendo, que você indique para o pessoal. Pode ser livro assim de formação pessoal mesmo, um livro ficção ou mesmo um livro técnico. Quais livros você mais gosta e um que você queria indicar para a nossa audiência aqui? Eu tenho um livro que eu sempre indico, até eu vi que sempre pergunta isso. Eu tenho um livro que eu sempre indico. Se alguém já escutou algo falando de algum podcast, já viu eu falar. Eu tenho muito tempo, eu não vejo ele mais em português. Ele é sempre, eu vejo ele em inglês. E chama The Love is the Killer App, ou O Amor é a Melhor Estratégia, assim. Ele é um livro que eu gosto muito, um livro que eu sempre dou ele para meus alunos, sempre dou ele de presente para os amigos meus. Bem no estilo do Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, assim, eu gosto muito desse tipo de livro. O último, talvez, que eu tenha escutado, até foi um audiobook, é um livro que chama A Pirâmide do Sucesso. E o autor foi um técnico de basquete americano que foi bem da Universidade de Los Angeles, da Califórnia, UCLA. E ele é muito, muito legal, assim, eu nem sei se tem ele em português, mas é um livro bem, bem legal, assim, que eu escutei ele e que eu gostei muito. Mas o Amor é a Melhor Estratégia, para mim, é o meu livro que... Mas são momentos, né, Miguel? Acho que todo livro que eu já li, todo livro que eu já escutei, eu escuto muito livro, então, desde da Bíblia sempre, assim, você pega e vê que tem muita coisa interessante, até vários, assim, o Pense Rápido Devagar é um dos livros que eu acho fenomenal, que eu já li, escutei, mas eu acho que o Amor é a Melhor Estratégia, ou The Love is the Killer App, para mim é o meu livro, assim, de cabeceira. E esse último que eu escutei, que é o Pirâmide do Sucesso, do John Wooden, que é o nome do técnico, se não me engano, é bem, bem legal, bem interessante, assim. É um livro... Eu até eu dei ele de presente para os alunos meus também. E técnico, assim, tem muito livro bom, sabe?
O próprio NRC eu acho que é um livro que a gente tem que ter sempre. Tem bastante livro em português muito bom, né? A Bioquímica de Ruminantes, tem o livro do professor Danilo, tem o livro da professora Thelma. Eu acho que esses são livros muito, muito bons. Até eu estava organizando aqui essa semana, eu tenho que achar meu livro da Thelma. Eu não sei cadê ele, não. Mas é o Nutrição de Ruminantes, se eu não me engano. É sempre bom ter esses livros, sabe? Mas é isso aí. Eu acho que tem bastante livro, assim. Eu queria ler mais, eu tenho bastante livro, mas não li nem metade deles, eu acho, assim. Eu escuto bastante, mas gosto, conhecimento nunca é demais, né? Excelente, Pedro. Queria agradecer aqui a sua participação, o convite, novamente, de participar aqui conosco. E deixa para o pessoal aí como é que a gente encontra, como é que a gente pode falar com você, acompanhar seu trabalho, né, rede social. Fica à vontade para você deixar e também vai ficar aqui, né, fixado aqui embaixo na descrição. Show de bola, Miguel. Eu que agradeço aí. Espero que não tenha, sei lá, viajado muito. Eu sei que às vezes eu começo a falar e não vou, mas espero que quem está escutando tenha aprendido alguma coisa ou tenha pelo menos intrigado alguma coisa para tentar entrar em contato, fazer pergunta. Meus contatos, eu tenho meu Instagram, que é Pedro Zou, né? E tenho 2 outros Instagrams que eu não mexo, mas a gente tem, assim, que eu deveria mexer mais, tenho 2 podcasts até um em inglês, que é o Cattle Call, que a gente quer voltar. Eu tinha no meu antigo trabalho também, que é Cattle Call, acho que tá The Cattle Call, eu acho, na verdade, você tem que lembrar. E tem o Pecuária Sem Fronteira, que é um projeto que a gente tem, que a gente quer tentar voltar ele com mais força agora esse ano, que é entrevistando pessoas que moraram fora do Brasil e para falar um pouco de pecuária, assim. Então é algo bem legal, eu gosto muito de fazer. Meu novo e-mail é pedrocarvalho@uga.edu, né? uga.edu. Se alguém quiser, manda e-mail. Para quem quiser, escuta, entrar em contato para falar de estágio, essas coisas, escuta o Pecuária Sem Fronteiras. Acho que a gente tem um episódio que a gente dá dica de como pedir estágio aqui, a gente consegue trazer aquilo, tentar trazer por uma forma leve, mas dá bastante dica lá. Então, eu tento responder no Instagram, às vezes eu demoro, mas e-mail para falar comigo certamente é o jeito menos difícil, digamos assim. Então, fique à vontade de mandar e-mail, entrar em contato. A gente está sempre querendo ajudar ou trazer quem está no Brasil para trabalhar, para conhecer aqui, tá? Obrigado mais uma vez, Miguel. É um prazer poder participar e conversar com você, e sempre aprendendo, sempre trocando ideia. E espero que o pessoal tenha aproveitado, e quem quiser entre em contato aí, rede social, e-mail, que precisar, estou à disposição. E se me mandar mensagem e não responder, manda 2, manda 3, não desiste não, gente. Eu sou enrolado, mas uma hora eu tento responder. Tá? Obrigadão, Miguel. Um forte abraço. Obrigado, Pedro. Pessoal, esse foi então o episódio aqui com o professor Pedro Carvalho. Se vocês gostaram, curta, compartilhe, né? Manda pro seu amigo aí para poder escutar. Acompanhe o Pedro, tanto no Instagram quanto no Pecuária Sem Fronteira, tá? E é isso aí. Fiquem aí para os próximos episódios também. E até mais.